Já estamos de volta aqui com o programa Lições da Bíblia e já aproveitamos para oferecer um presente para você. Nós estamos nesta temporada oferecendo o novo curso bíblico para todos os telespectadores que pedirem, nós vamos enviar, tá certo? Paulo, mensageiro da cruz. Aproveitando que estamos estudando um pouco da vida de Paulo no livro de Atos, o pastor Gilson Brito preparou esse material, esse DVD especial, esta série de estudos sobre a vida dele e o que ele pensava sobre diferentes assuntos doutrinários, teológicos importantes até hoje. Você pode solicitar pelo telefone que está em sua tela, código de área 12 21 27 31 21, horário comercial, você pode ligar e vamos pegar os seus dados para enviar este presente para você, sem nenhum custo, tá bom? Se você preferir em nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, você pode também clicar no banner com essa imagem e você vai solicitar esse curso, tá bom? Temos prazer em atender a você e em estimular a você a estudar a palavra de Deus com a gente sempre, tá bom? Antes do intervalo, o pastor Sérgio falou que Paulo resolveu incluir Timóteo na equipe dele nessa viagem missionária e resolveu circuncidar a Timóteo. Bom, então aqui eu falei que eu ia fazer o papel daquele que defendia que era um retrocesso e eu vou ter que defender essa posição. Mas não era um retrocesso. Tinha acabado de sair de um concílio ali em Jerusalém, onde o ponto de debate forte, um dos pontos foi esse, não é? Respeito à circuncisão. E como é que pode agora, como é que as igrejas cristãs compostas por judeus helenistas, por outros conversos, iam olhar essa atitude de Paulo? É interessante ver o que a própria Bíblia diz a respeito disso. Uhum. Aqui em Atos, no capítulo 16, versículo 3, diz assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então, o primeiro ponto aqui muito interessante é que Paulo não estava preso àquela teologia de que se não fosse circuncidado, não teria salvação. Então, tem nada a ver aqui com relação à salvação, que foi o assunto discutido no concílio em Jerusalém, vimos semana passada. O segundo ponto aqui é que Paulo faz por causa de outros judeus. Agora, o ponto não é para torná-lo judeu, o ponto é para que isso não se tornasse uma interferência na pregação do Evangelho. Eu acho um ponto muito interessante isso da parte de Paulo. Ele é um abridor de portas. E ele vê no fato de Timóteo, por ser um judeu, filho de mãe judia, ser um problema para que ele pudesse entrar na sinagoga, que era proibido a quem não era circuncidado. Ele elimina todas as barreiras para que nem isso atrapalhe o Evangelho. No entanto, não está contra a questão da sua crença. A salvação e circuncisão não estão aqui relacionados nesse ato. Poderíamos dizer, nada deve ser um empecilho para a pregação do Evangelho? Tudo que a gente puder fazer para resolver antes é melhor, antecipar o lance? Sim, e veja, Paulo ele vai circuncidar Timóteo, mas Timóteo é filho de uma judia. Quando uma judia era casada com um grego, com um gentio, a descendência era seguindo a mãe. Então, Timóteo é considerado um judeu. Ele era um judeu. Um judeu deveria se circuncidar. O que o Concílio de Jerusalém decidiu é que o estrangeiro não deveria virar judeu, mas ele não decidiu que o judeu não podia ser judeu. Então, ele está fazendo um rito judaico e ele é judeu. Né? Paulo não está mudando o que foi decidido no Concílio de Jerusalém. Claro. E ele, como judeu, chegando lá não sendo circunciso, daria a entender que Paulo estava anunciando para que os judeus também não fizessem mais isso. Ia criar uma confusão, né? Lembrando sempre que quando Paulo não é contra a circuncisão, o problema dele é a circuncisão se tornar o meio de salvação. Claro. Né? Porque Paulo também era circunciso. A gente corre Era o risco de circuncidado. hoje a gente incluir outras coisas como um meio de salvação, não é? O nosso estilo de vida, às vezes, pode ser encarado por algumas pessoas como um meio de salvação. A lei, por muitos, pode ser encarado como um meio de salvação. E outros detalhes. Então, se a circuncisão era um erro, ser considerado como um meio de salvação, o que diremos, pois, de outros assuntos modernos e pós-modernos que lidamos e se tornam erros para as pessoas. Mas Paulo foi muito sensível, né? Além de correto, então. Sim, já que ele está preocupado pela descendência ele seria judeu, né? Apesar do pai ser um gentil,
e na consciência dele não ter tido um problema, mas ao falar numa sinagoga para os judeus, ele deveria estar vivendo como os judeus, né? Lá em Romanos 14, especialmente, onde ele trabalha que nós não devemos fazer as coisas para causar escândalo aos outros, é um capítulo interessante em que ele vai trabalhar que o cristão ele tem liberdade, mas a liberdade dele às vezes é limitada para não ofender o outro. Claro. É exatamente isso o que Paulo está fazendo com Timóteo quando eles vão se encontrar com os judeus, né? A liberdade de Timóteo não era para... Sem dúvida. E me chama a atenção também a disposição de Timóteo, né? Já sendo um Era um jovem jovem, né? adulto, já estava vivendo dentro da experiência da comunidade, já gozava de prestígio, né? Ali entre os membros da sua comunidade. Ele tomar a decisão de permitir-se cortar na carne também para passar por isso. Foi uma pequena cirurgia, né? Sim. E como jovem, ele poderia ter se negado. Falei, não, se para eu viajar com você eu preciso fazer isso, eu estou fora, né? Permaneço onde eu estou. Exato. E como a gente precisa de, às vezes, deixar o nosso conforto, deixar as nossas convicções, às vezes até sentir na carne, né? Para poder aceitar o chamado de Deus. Verdade. E seguir adiante e levar o Evangelho. Nesse contexto todo, a viagem, essa segunda viagem missionária de Paulo, chega então até a cidade de Filipos. Eu queria que vocês me descrevessem um pouco aí o que aconteceu em Filipos, pastor Flávio, por favor. Bom, aí começa a conversão, uma conversão significativa, que é a de Lídia. Lídia, ela é uma pessoa rica, né? E nós podemos ver isso, ela trabalhava com púrpura, né? E nós vemos que ela era rica porque ela até convida os apóstolos, as pessoas ali, para ficarem na casa dela. Então nós imaginamos uma casa com muitos cômodos, com servos para atender. E é curioso que ela não apenas divide os bens, mas ela divide a palavra de Deus com os outros, porque ela vai ser uma importante influência na cidade de Filipos. E a igreja de Filipos é a que mais apoia o ministério de Paulo. Talvez uma das principais doadoras seja a própria Lídia. É curioso que logo em seguida vem a história da jovem possessa e o dono dela, né, o senhor dela, ele fica revoltado por perder dinheiro porque ela se libertou. E Lídia abre mão do dinheiro para libertar os outros, né? Nós temos aí um contraste na mesma história, duas coisas ali, né? Você vê que a intenção do coração vale muito, né? Deus vê essa intenção do coração, né? A Lídia se desprendendo de tudo e o outro lá preso a umas migalhas, umas esmolas, né? Exatamente. Porque ele não era rico com isso, ele só ganhava dinheiro em cima da garota possessa. Onde está o nosso coração? Né? Aí é que está o detalhe, né? Nós precisamos cuidar disso. O nosso coração precisa estar vigiado e nas mãos do Senhor Jesus o tempo todo, né? Nesse contexto aqui, o nosso manual de estudos, e eu aproveito para dizer mais uma vez que você pode ter acesso à informação desse manual em nosso blog, para você saber como ter acesso a esse conteúdo, é importante você conhecer. Aqui diz que Paulo, quando chegou à Macedônia, ele fundou então uma congregação, né, nessa viagem para Filipos, e essa foi a primeira congregação cristã na Europa. Uma coisa histórica, não é? Interessante. Como deve encher o coração, como deve ter enchido o coração de Paulo, saber que ele estava fundando uma congregação, a primeira congregação naquele velho continente. Para um pregador isso significa muito. Deus, mais uma vez, para que isso acontecesse, ele se mostra na direção de tudo, né? Porque eles tinham outra direção para tomar. Exato. E é Deus quem o dirige para lá. Através de uma visão à noite, fala, olha, vai para Macedônia, aparece um varão, né, dizendo, olha, nos ajude. E aí, então, ele começa a tomar essa direção. E outro ponto muito importante é que quando ele chegou lá, o pastor Flávio comentou já um pouquinho no bloco anterior, não existia uma sinagoga estabelecida. Então, ele sai em busca de um lugar de oração. E era um dia de sábado. E para ali correm algumas mulheres. Esse texto, essa história aqui em Filipos, me chama a atenção por esses dois motivos. Primeiro, é a prova de que Deus está na direção da sua causa mais uma vez. Ele insiste em mostrar isso o tempo todo. O avanço do Evangelho não é o plano de Paulo, não é um plano de homens estabelecidos por eles. Foi estabelecido por Deus. E segundo, né, que ali no dia de sábado, ele não tendo uma sinagoga, ele mostra que adorar e cultuar a Deus num dia de sábado era algo do seu costume, algo dele, não só vinculado a uma sinagoga em si. A gente percebe que nessa segunda viagem de Paulo, Barnabé ali, a ênfase foi realmente voltada para as mulheres, né?
Sim. Mulheres sinceras, importantes para o cristianismo naquele período. Os apóstolos se tornaram sensíveis a essa necessidade de incluírem essas mulheres no ministério, na pregação do Evangelho. Isso é muito importante, né? Em nossas igrejas, termos a atividade das mulheres envolvidas com os trabalhos, com a evangelização, são muito bem-vindas, né? Mulheres, crianças, jovens, adultos, todos juntos nesse processo de evangelização. Sobre Filipos, alguma coisa mais que vocês gostariam de dar de destaque? Aqui vem comentando sobre a conversão do carcereiro, né? Isso é importantíssimo. Eles estão na prisão, né, Paulo e Silas, louvando a Deus. É uma coisa curiosa, né? Tinham sido açoitados, sofreram, passaram por uma série de problemas. Porque a gente está falando a parte boa de Filipos, mas a gente se esquece de dizer que eles apanharam lá, foram presos. E estão louvando a Deus por isso, eles estão Exato. felizes por isso. Isso me chama muita atenção, né? O cárcere se abriu por aquele tremor ali que deu, mas eles permaneceram, né? A fidelidade de Paulo, né? O carcereiro quase se matando e ele viu que aqueles presos eram diferenciados, não eram homens comuns, não eram criminosos, né? Estavam empunhando a espada da salvação. Eles tinham um objetivo maior, que era a conversão do carcereiro, né? E é interessante que o carcereiro ele se converte, ele lava as feridas de Paulo, mas Paulo lava as feridas dele através do batismo, as verdadeiras feridas. E tudo indica que a família toda, né? Exatamente. Acabou tendo um Casa encontro toda. com o Senhor Jesus, né? E foi realmente um episódio muito marcante. Ali, então, de Filipos, então, a viagem continua, conversões acontecem e eles vão até Tessalônica e Bereia. O que a gente pode extrair de importante desse estágio, nessa viagem missionária de Tessalônica e Bereia? Lembrando que essa viagem foi longa, né? Meses e meses viajando ali de um lugar para o outro, evangelizando. O que a gente pode tirar daqui, pastor Sérgio, Tessalônica e Bereia? Quando eles chegam a Tessalônica, começam a pregar ali, algumas pessoas aceitam, né? Começam a aceitar ali o Evangelho. Mais uma vez, destaque aqui no versículo 4, Atos 17, verso 4. Há muitas distintas mulheres, né? E gregos piedosos que estavam aceitando. Porém, a sua pregação causou ali um ciúmes, mais uma vez, uma inveja no coração daquela comunidade judaica. Eles vão até ali a praça, encontram a Bíblia, coloca até um termo interessante aqui, né? Fala que procuraram alguns maus homens dentre a malandragem. Eram pessoas que não tinham uma profissão definida, não tinham um trabalho certo, ficavam ali na praça esperando o que pagasse. Fosse um bom trabalho ou algo ruim. E eles foram contratados ali pelos judeus para deporem mal, né, do apóstolo Paulo. Foram até a casa de Jason, procuraram e ele não estavam mais lá. Com isso, Paulo teve que sair apressadamente ali daquela cidade. Ele sabia que não seria bem recebido, embora o evangelho ficou ali plantado, né, não apenas com Jason, mas, como disse aqui, mulheres distintas e outros gregos também aceitaram. Teve que sair correndo. Uma cidade que aparentemente não aceitou a sua mensagem. Pois é, interessante, né? E já em Bereia é um espírito interessante, não é, pastor? Sim. O povo de Bereia, ele até o chama de nobres, né? Porque eles não aceitavam simplesmente o que Paulo falava. Eles iam verificar na Bíblia. Eles iam para a Bíblia para verificar. E mais que isso, no verso 11 diz que eles examinavam as Escrituras todos os dias. Não era quando ia na sinagoga, não era num culto, não era em uma reunião. Todos os dias eles estavam examinando a Bíblia e, obviamente, eles vão chegar à conclusão por eles mesmos que a pregação de Paulo estava certa. Eu acho que esse é um ensinamento para todos nós. Não adianta ficar ouvindo o que A, B ou C diz. Você tem que ir na Bíblia, verificar, buscar a Bíblia, a cada dia, todos os dias, todo momento. E aí nós vamos saber qual é a resposta de Deus. Isso quer dizer que os nossos amigos aqui que acompanham a TV Novo Tempo devem marcar aí os textos bíblicos, né? E conferirem se o que nós estamos lendo está correto, porque essa averiguação é importante, não é? Não é o pregador quem está falando, é o poder de Deus, é Deus falando através do pregador, mas é a palavra quem conversa com a gente, quem dá o rumo para a gente, né, pastor? Isso essa mesmo. tem que ser o nosso dever. Exatamente. Agora, outro ponto muito interessante é que Deus tinha pressa para que a mensagem chegasse em todos os seus filhos. Exato. Chegou um grupo de pessoas já perseguindo também Paulo ali em Bereia.
ao invés de usar esse tema como desânimo, não. Era o combustível para que eles chegassem em uma nova cidade. Exatamente. E chegam a uma cidade muito famosa, né, até os dias de hoje. Exato. Chegam em Atenas. E aí, Atenas e Corinto, parte dessa viagem, nós vamos conversar no próximo bloco. Não saia daí, voltamos em instantes.